Olá, meus amigos, a rodada deste fim de semana, 26 e 27 de setembro, do Campeonato Brasileiro, a 12ª. Na verdade, ela é continuação porque ela começou na quarta-feira com a vitória do Sport sobre o Corinthians por 1-0. Dos 9 jogos que serão disputados, 3 deles sábado, 5 domingo e 1 na segunda-feira, um jogo é de risco. Aquele que está marcado para o horário nobre do futebol, 16 horas de domingo, no Allianz Parque, entre Palmeiras e Flamengo. No meu comentário anterior já disse o que eu achava. É uma estultice insistir na marcação desse jogo para o horário que está marcado na circunstância atual. Com o time do Flamengo, 16 jogadores infectados, mais comissão técnica, mais dirigentes e tudo. Porque o Flamengo teve uma posição escrota em relação a essa pandemia, empunhou uma linha de frente pela volta do futebol antes da hora, antes do previsto. Ponta de lança dessa luta para poder trazer torcida de volta aos estádios no momento em que a pandemia não cede. Pode ter diminuído um pouco, mais nada, mas muito pouquinho. Não cede, está no pico ainda, primeira onda. Tudo isso eu compreendo, concordo, critico o Flamengo por isso. Mas daí a expor os jogadores do Palmeiras a um contato com esses jogadores do Flamengo, que a gente não sabe como é que os que sobrarem estarão, se forem infectados ou não. Eles conviveram com os outros. Alguns estavam naquele voo lá, sem máscara, do Equador. Né? E muito me espanta que jogadores do Palmeiras também tenham essa posição de julgar, de querer julgar, comandados pelo Felipe Melo. Quem sabe das posições do Felipe Melo não vai se espantar com o que ele representa, a voz dele, o negacionismo dele em várias outras questões. Não vamos entrar nesse terreno. Já que o jogo está marcado, é um dos jogos de risco aí. E é um dos jogos decisivos, esse jogo de risco, e tem outros jogos decisivos para alguns treinadores. O do Flamengo é decisivo, mas não é tanto por causa da circunstância. Porque todo mundo pegando no pé do Domenech Torrente, o Domi, até com alguma razão, mas não total. Ele não teve tempo ainda de preparar esse time direito, de impor seu estilo. Mas essa circunstância dá uma aliviada na situação dele, porque fica um pouco em segundo plano. Mas outros treinadores não, que andaram perdendo jogos aí, sendo eliminados de competição, estão numa alça de mira braba aí de suas torcidas, das diretorias, alas da diretoria abertamente contra esses treinadores. Vou dissecar esses jogos daqui a pouco. São os 3 no sábado. Eu vou falar rapidamente aqui, para não ficar o quadro o tempo todo na frente, que vocês vão ver aí. No sábado começa às 19 horas com o Atlético Paranaense e Bahia, e ao mesmo horário Internacional e São Paulo. Olha o jogo de risco aí. 21 horas, Atlético e Grêmio, um jogo que pode ser chave para o desfecho do campeonato aí, dependendo se o Atlético vencer. Domingo às 11 horas, Vasco e Bragantino. 16 horas, o jogo do risco, Palmeiras e Flamengo. 18h15, Atlético Goianiense e Botafogo. E Ceará e Goiás. E às 20h30, Santos e Fortaleza. Na segunda-feira, mais um jogo decisivo aí para treinador. Fluminense e Coritiba, 20 horas de segunda-feira. Vamos dissecar um pouco. Atlético e Bahia, Atlético Paranaense e Bahia. O Atlético vai bem na Libertadores, virtualmente classificado para fase de mata-matas aí, vem de boas vitórias aí, ganhou do Colo-Colo agora por 2-0 em casa, mas está em 15º no Brasileiro, brigando com a zona do rebaixamento ali. O Bahia está em 19º. O Mano Menezes dirigiu o time em 2 oportunidades e não ganhou. Então, ele não está ainda na alça de mira, não está. Mas o Bahia está. 19º é uma posição incondizente com o elenco que o Bahia tem, com alguns jogadores tem, e está anunciando mais. Anunciou o Elias, o volante, que jogou no Corinthians, no Atlético, no Flamengo, jogou com o Mano no Flamengo e no Corinthians. O Mano conhece bem o Elias, né? Pode ser um reforço bom jogador. Né? É um dos reforços do Bahia anunciados aí. Internacional e São Paulo. O Inter vem de uma derrota desagradável. A 4ª derrota para o Grêmio no ano. De 7 derrotas no ano, 4 foram para o Grêmio. Na Libertadores, complica um pouco a situação dele, porque ele vai, embora líder do grupo, ele vai decidir a sorte dele 2 jogos fora. Não tá fácil a situação dele, não. E muito menos a do Eduardo Cudê, que não consegue ganhar o clássico máximo do Rio Grande do Sul aí. Mas o São Paulo, por outro lado, também tem seu treinador, também sob mira. Só o Raí está segurando.
O presidente já quer a saída também do Fernando Diniz. No São Paulo, ainda, o Internacional é segundo e São Paulo terceiro. Olha que curioso esse jogo de risco, né? Olha que curioso esse jogo de risco, né? E o São Paulo também, a torcida quer ver o Fernando Diniz longe, depois da derrota na Libertadores, aí, que praticamente tira o time da fase de grupos. Dificilmente vai se classificar. A tendência é ficar em terceiro e ir para a Sul-Americana. Então é um jogo chave para ele, para o Cudê e para o Diniz. Times estão lá em cima, brigando pela liderança, que teoricamente poderiam até alcançar a liderança na rodada. Podem, né? Às 21 horas, um time que tem a lucrar com qualquer resultado desse aí, o Atlético Mineiro. Ele já vai entrar em campo sabendo do resultado do segundo contra o terceiro, ele é que é primeiro, né? Com jogo a menos, assim como o São Paulo, pega o Grêmio, que é o 12º. O Renato deu uma respirada depois da vitória do Grenal, mas ele vai prender a respiração de novo se perder do Atlético, porque ele cai na tabela. E o Galo pode ter uma disparada na ponta aí, porque ainda, dependendo do resultado de mais cedo do Internacional de São Paulo, o Atlético pode dar uma folgadinha na tabela. Ele que tem joga menos, está jogando bem, o Sampaoli implacável, exige mais e mais, reclama do rendimento do time quando não está do agrado dele, mexe no time a 3x4, troca o jogador, troca a tática, inverte, põe 3 zagueiros, tira o lateral esquerdo, faz tudo, inquieto, leva essa inquietude para dentro de campo, o time joga naquele ritmo pulsante, né? Um pouco galo doido, um pouco mais de jogadas ensaiadas na época do Cuca. Então o Atlético Mineiro tem de lucrar com essa rodada aí, tem muito a lucrar, espera ter. A rodada prossegue domingo às 11 horas com Vasco e Bragantino. O Vasco é quinto, agora só tem o Campeonato Brasileiro, com elenco limitado, enxuto, que não faz gol a 3 jogos, o time pode se dedicar apenas ao brasileiro, tentar fazer a melhor colocação possível, brigando ali, aproveitando o tropeço de outros que estão brigando por 3 frentes, ele não tem mais nenhuma, quem sabe no belisco a Libertadoresinho ali, 7º, 8º, não sei, né? Tudo pode acontecer. Ele está em quinto, está remando em quinto, em 11 rodadas está em quinto, e ele tem jogo a menos também. O Bragantino é o 17º, começou a jogar bem, venceu o último jogo, venceu bem o Ceará, mas ainda tem 17º, brigando com a zona de rebaixamento. É um jogo franco, tende a ser franco, tem um jogo dos interessantes para abrir amanhã de domingo aí. 16 horas, horário, jogo único, se não for adiado, se o STJD não entrar na jogada, Palmeiras e Flamengo. Palmeiras quarto, Flamengo sexto. É uma briga direta aí também aí. O Palmeiras é favorito. Pô, não vamos dizer que é jogo equilibrado. O Palmeiras é o rei dos empates. Mas se empatar com esse time do Flamengo, que sobrou, esse retalho de Flamengo que deve vir ao Allianz Parque, é vexame. Ainda que se mantenha a invencibilidade, que é o único invicto. Mas está fazendo feio o Palmeiras com esses empates seguidos. Alguns em casa que estão lhe custando até a liderança. Ele podia estar brigando ali no pau a pau com o Atlético. Ele vem de 2 empates seguidos, né, em jogos que ele está ganhando, especula, sofre empate no final. Aconteceu isso na semana anterior com o Sport, aconteceu com o Grêmio na sequência. 2 jogos que ele ganhava até o finalzinho ali, bobeou, sentou na vantagem de um gol só, quis defender a vantagem, em vez de atacar, cravar a faca como faz o Atlético do Sampaoli, bobeou. E bobeou na Libertadores também agora, no jogo que ele empatou 0x0, um joguinho xoxo, com o Guarani lá em Assunção, poderia ter partido para a vitória, não fez. E o Vanderlei Luxemburgo falando que o time está bem, que está todo mundo pegando no pé à toa. Não está pegando à toa, porque sabe do poderio, do potencial, do potencial desse elenco do Palmeiras, as opções, podendo mexer em 5, tendo o elenco que tem, poderia estar muito mais acima. E está muito mais inteiro do que o Flamengo. Muito mais inteiro. O Flamengo não se sabe que jogador escalará, vai ter algum jogador novato, jogador que veio da base. Então, se o Palmeiras não ganhar, será vexame esse jogo. Esse jogo já é um vexame por tudo que o envolve, né? 18h15, Atlético Goianiense e Botafogo, 14º Atlético Goianiense, 18º Botafogo, ambos motivados pela classificação agora na semana na Copa do Brasil. O Atlético Goianiense venceu o Fluminense, devolveu a derrota no Maracanã e venceu por 3x1 com a categoria na noite de quinta, se classificou, ganhou uma graninha e o Botafogo eliminou o Vasco também. E se os dois estão brigando contra o rebaixamento e o Botafogo está lá dentro, já na antepenúltima posição, os dois estão respirando em termos de Copa do Brasil aí. Tudo pode acontecer nesse jogo. Dois times estão jogando razoavelmente bem dentro de suas limitações. No mesmo horário, 18h15, Ceará e Goiás. Ceará, 11º, fazendo bons jogos. Guto Ferreira fazendo um bom trabalho no Ceará. O Ceará também satisfeito com a classificação, goleado sobre o Brusque, fácil, 5x1. Classificou-se na Copa do Brasil, ganha mais uma graninha, respira. E contra o Goiás, que é o 20º no brasileiro. O Goiás troca técnico, tá o Thiago Largue lá, ainda não conseguiu nada.
o Ceará tem um amplo favoritismo jogando em casa. 20h30, Santos e Fortaleza. O Santos também, motivado pela boa vitória na Libertadores, fora de casa, sobre o Delfim, no Equador. É o 8º, pega o Fortaleza 9º. Outra briga direta. E Fortaleza também se classificado, agora entra na Copa do Brasil, né, nessa próxima fase. Então, um time de times que jogam para cima, gostam de jogar para cima, técnicos que gostam de mandar seus times para cima do adversário, que gostam de pressionar, usam muito bem as laterais. Outro jogo que promete ser bom, ter emoções aí, Santos e Fortaleza. E na segunda-feira, outro jogo dos ameaçados. 20 horas, Fluminense, Curitiba. Fluminense está no meio da tabela, caindo. Curitiba lá embaixo. Fluminense eliminado vergonhosamente da Copa do Brasil, do Atlético Goianiense, levou o gol que tirou, evitou os pênaltis. Os dois gols já no final, um que tirou a vantagem dele da classificação e o outro tirou a chance de pênalti. O Odair Helma entra também na berlinda ali. Já está sob suspeita ali no comando do Fluminense. Não me espantarei se tiver abreviado a sua passagem por ali. E o Coritiba, o Jorginho, tenta fazer o que pode, mas o time é muito limitado, não consegue. Se perder esse jogo também, o Jorginho começa a ficar meio numa gangorrinha ali. Então é um jogo de risco também, que é a rodada com 5 jogos que são disputa por posição e um jogo que não devia acontecer, mas vai acontecer. É isso aí, meus amigos. Fique com a gente. Um abraço. Até a próxima.